Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Com que devemos encher a nossa mente? E qual é a importância disto na nossa vida? É sobre isso que a gente precisa pensar. Na realidade, nós precisamos refletir sobre isso. E qual é a importância disto para as nossas vidas, no sentido daquilo que precisamos, quanto a conhecer a vontade de Deus? Pois a gente não tem talvez a noção daquilo que a gente enche a nossa mente, ou seja, com os nossos pensamentos, o quão importantes são e o quanto influenciam na direção que nós damos à nossa vida. Se enchemos a nossa mente com coisas desta vida, nós caminharemos na direção das coisas deste mundo, daquilo que nós consideramos importante. Quando enchemos com as promessas, com aquilo que são os valores eternos, é nesta direção que caminharemos. Isto é normal, faz parte da nossa vida. Por isso, conhecer as Escrituras, compreender a vontade de Deus, compreender quais são as promessas que Ele nos chama para viver, irá definitivamente influenciar na direção em que nós caminharemos. Se é daquilo que é eterno, daquilo que é importante, daquilo que irá durar para sempre, ou se caminharemos para aquilo que seja as coisas frugais desta vida. E isto a gente precisa repensar. Paulo fala sobre essa questão. Com que encher os nossos pensamentos, a nossa mente? Ele diz lá em Filipenses 4, no versículo 8 e 9, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Simples assim. Que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, que viram em mim, isso ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Quando nós enchemos a nossa mente com essas coisas, com estes pensamentos que traduzem o reino de Deus, que falam das virtudes de Deus, falam de suas promessas, nós caminharemos na direção da maturidade, na expressão de Cristo, na plenitude de Cristo. Nós abandonaremos as coisas desta vida, a forma de pensar deste mundo, teremos e desenvolveremos a consciência de que somos peregrinos neste mundo, não cidadãos deste mundo, mas peregrinos, somos cidadãos do reino de Deus. Quando nós nos entregamos a Cristo, como reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas e que esta obra é uma obra de Deus, realizada por sua graça, por meio do que Cristo fez, e que nós temos o perdão de nossos pecados, a reconciliação, e que Ele nos justifica através da sua ressurreição e nos coloca na presença de Deus. Isto é importante entendermos isso. Por isso a nossa caminhada deve ser no sentido de conhecer esta realidade, esta verdade, para que a gente caminhe na direção daquilo que seja a vontade de Deus. E o que o Senhor quer de fato? Que a gente amadureça, que nós sejamos plenos de Cristo, que vivamos esta plenitude, ou seja, que todas as nossas ações, nossas palavras, nossas reações possam traduzir o reino de Deus, traduzir toda a vontade do Pai, traduzir aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Sermos plenos de Cristo implica em agirmos como Cristo, falarmos como Cristo. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem de Cristo, fomos feitos um novo ser, uma nova criatura. Nós recebemos da natureza de Deus, da vida de Deus. Nós fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Nós temos da mente de Cristo. Nós fomos feitos à imagem de Cristo. Por isso, toda a nossa jornada, o que nós devemos encher a nossa mente são com as coisas de Cristo. Pois Ele fala sobre isso, Ele nos ensina sobre isso, e Ele nos concedeu o Espírito Santo para nos ajudar nessa jornada, nos lembrar de todas as palavras,
Mas como podemos lembrar dessas palavras se não as conhecemos? É através das Escrituras que a gente conhece a vontade de Deus, o querer de Deus. Por isso, quando lermos, nós devemos nos posicionar diante de um fato, uma realidade. Queremos conhecer a vontade do Senhor. Queremos compreender o seu querer, o seu desejo. Não queremos uma religião ou um Deus que irá atender os nossos anseios, os nossos desejos, pois não é disto que trata o reino de Deus. O reino de Deus trata de que somos chamados para viver a realidade que Deus planejou para nós, para sermos o ser humano pleno, ou seja, a plenitude do ser humano que Ele imaginou, que Ele planejou, que Ele desejou. Conhecer isto é que nos conduzirá a vivermos essa plena verdade, a plena liberdade que Deus planejou para nós. Que a gente possa encher a nossa mente, ou seja, envolver-nos completamente com os valores eternos do reino de Deus e caminharmos nesta direção para que Ele seja glorificado por meio de nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.